até o 21. Amém? Vocês podem ficar de pé? Por favor, acompanhe a leitura. Efésios 5, do 1 até o 21. Diz assim o texto da palavra de Deus: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, veja prudentemente como andares, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aí. Feche os seus olhos, por favor, começou forte, vamos lá. Senhor, nós lemos a Tua palavra, e eu creio que nesta noite, Pai, Tu queres falar ao nosso coração, já tens falado. E eu quero pedir, Deus, que através desse texto lido, através da Tua palavra, o Senhor nos abra os ouvidos para ouvirmos a Tua voz, Pai, para que saiamos daqui edificados e alimentados nessa noite. Senhor, não deixa que a nossa atenção seja ou esteja voltada para qualquer outra coisa, senão para a Tua palavra nesse momento. Senhor, não vale a pena vir à Tua casa, se não for para prestar culto ao Senhor e para ouvir Tua voz. Então que nós entendamos isso, que estamos aqui para isso, e que esse é o momento que o Senhor vai falar conosco, Pai. Atende, Senhor, a nosso coração e captura a nossa mente, a nossa atenção, Deus, para a Tua palavra. E me usa para a glória do Teu nome, Senhor. E em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Essa expressão do apóstolo Paulo, no início do texto que nós lemos, dos 21 versículos que lemos, vai ser o tema para que a gente possa meditar nessa noite. De que expressão eu estou falando? Aqui abre o texto: sede, pois, imitadores de Deus. Então hoje eu quero falar nessa noite no coração de vocês
aquilo que Deus falou no meu coração a respeito do que é ser imitador de Deus. Você sabe o que significa imitar? Imitar é fazer tudo igual. Imitar é olhar alguém e repetir exatamente o que aquela pessoa está fazendo. E Paulo está nos aconselhando, nos orientando, nos advertindo, nessa noite, nós devemos ser imitadores de Deus. Mas como que eu vou imitar a Deus a quem eu não vejo? Como que eu vou imitar a Deus se eu não consigo ver Deus? Mas Deus se revela, ainda que eu não veja, Deus se revela através da sua palavra. Ele diz quem Ele é, Ele diz como Ele age. Se eu quero imitar a Deus, eu tenho que conhecer a Deus. E aonde eu vou conhecer Deus? Através da palavra de Deus. O Deus da palavra se revela na palavra de Deus. E eu tenho a possibilidade de conhecer aquilo que Deus espera de mim, deseja que eu faça, aquilo que Jesus fez enquanto Deus, no seu ministério terreno de 3 anos, porque Jesus é Deus, e Ele viveu entre nós exatamente para nos ensinar a sermos como Ele. Por isso somos chamados discípulos de Jesus. Discípulo é aquele que olha para o mestre e aprende com esse mestre. Não há discípulo sem mestre e não há mestre sem discípulo. Nós somos discípulos de Jesus. E o que faz o discípulo de Jesus? Ele imita Jesus. Jesus é Deus. Então Paulo está nos chamando a sermos iguais a Deus, parecidos com Deus. Mas entenda que em momento nenhum Paulo está dizendo que nós vamos ser deuses. Ele está dizendo claramente aqui no verso 1 que nós devemos ser imitadores de Deus, assim como os filhos imitam os seus pais, porque Deus é nosso Pai. Então Paulo está nos chamando para sermos imitadores de Deus como filhos amados, e não como pequenos deuses. E não queremos ser iguais na função de soberania de Deus, não. Isso Deus não divide com ninguém, que é a sua glória, o seu poder, a sua autoridade, os seus atributos incomunicáveis. Esses Ele não compartilha com ninguém, porque esses são só de Deus. Mas há outros que Deus quer que nós tenhamos, que pertencem a Ele, mas que Ele quer que nós também os tenhamos. Por exemplo, a fidelidade. Deus é fiel, Ele quer que nós sejamos fiéis, é um atributo que Ele quer que nós tenhamos iguais a Ele, sejamos parecidos com Ele. E há tantos outros atributos que não são incomunicáveis. Mas a gente deve imitar o modelo que Cristo nos passou na sua palavra, no Evangelho, a respeito daquilo que Ele espera que nós sejamos, enquanto imitadores de Deus. A palavra imitar vem de um original grego que é mimetai. E essa palavra, na língua portuguesa, ela tem a conotação de mímica. O que é fazer mímica? É você olhar para alguém que está falando alguma coisa e você fazer um gesto com a boca, para imitar o que ela está falando, sem estar falando a mesma coisa, mas a mímica é como se você estivesse dizendo alguma coisa que pode ser vista e reconhecida pelos lábios. Imitar a Deus é fazer exatamente o que Ele faz, é dizer exatamente o que Ele diz, sabe? É fazer mímica. Vocês já perceberam quando as crianças nos ensinam o que diz respeito a imitar? Eu tenho um neto de 1 ano e 8 meses, o Rubem. O Rubem anda igualzinho o Tiago. Vocês já estavam percebendo, né? O Tiago é o pai do Rubem. Então o Tiago tem uma forma de andar, e quando eu olho para o Rubem andando, eu vejo igualzinho o Tiago andando. Por quê? Porque ele imita o pai. A criança imita o pai na hora de escovar os dentes. Do jeito que o pai faz, ele faz também. E tem coisas que a criança quer imitar e que não pode. Por exemplo, quando a Carol era pequenininha, tinha 3 anos, eu fui me barquear e ela estava do lado olhando. Depois que eu saí do banheiro, voltei, ela estava se cortando todo, quadrando, porque ela estava me imitando. Eu tive que levar a Carol para fazer curativo, quando ela pegou o papel e começou a se barquear, imagina, ela estava me imitando.
As crianças imitam os pais. Imitam na forma de agir, na forma de tratar outras pessoas. Se você tem pais educados, você vai ser uma pessoa educada, porque você imita os seus pais na forma de tratar as pessoas. Foi assim que nós aprendemos tudo na vida. Tudo. O Heitor é parecido com o Ariel. Por quê? Porque ele imita o Ariel. E se o Ariel fizer coisas boas, o Heitor vai fazer coisas boas. Mas se o Ariel fizer coisas que não são boas, o Heitor também vai aprender. Já viu criança falando palavrão? Por que elas falam? Porque elas imitam os pais quando estão nervosos. E aí eles falam coisas que não deveriam perto de uma criança. Daqui a pouco, na hora que vira uma criança, ela fala, porque ela está imitando. Escovar os dentes, né? Tratar os outros com respeito. Brincou, guardar os seus brinquedos. O Rubem já guarda os brinquedos no cesto dele. Por quê? Porque ele vê que a Bia, quando ele termina de brincar, ela guarda os brinquedos para não ficar espalhado. Então, quando ele termina de brincar, ele já entende que é para guardar os brinquedos. Ele não tem nem 2 anos ainda. Ele acaba de brincar, mas ela guarda os brinquedos. Todo o cestinho, onde os brinquedos têm que ficar. Imitação. As crianças querem crescer para ser iguais aos seus pais. E a gente precisa aprender com isso. A ser igual, a sermos iguais a Deus. Já viu criança que calça o sapato da mãe e sai andando? Por quê? Porque quer ser igual a mãe. O Rubem gosta de brincar de carrinho, por quê? Porque o pai dele dirige. Né? E as meninas gostam de brincar de cozinha, de casinha, né? de móvelzinho e tal, porque vê a mãe fazendo o serviço da casa. Imitação. Eu não estou querendo ser machista aqui não, tá? Só estou dizendo que é o normal de uma família tradicional, da forma que se vive na maioria das vezes. Isso não quer dizer que é regra ou que é exceção. Não é meu papel mexer com esse assunto. Mas imitar os pais é uma parte importante da brincadeira das crianças. É por isso que elas crescem muito parecidas com os seus pais. Esse é o tipo de imitação que Paulo quer que a gente aprenda a fazer com relação a Deus, que é o nosso Pai. O que Paulo quer que a gente aprenda com esse texto é que o nosso comportamento tem que ser igual ao comportamento de Jesus. A nossa forma de viver deve ser parecida com a forma de viver dos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E aí Paulo vai dizer uma coisa interessante, né? Porque antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Então antes vocês não tinham a quem imitar, ou se imitavam aquele que está envolvido com as trevas, com o pecado. Mas agora não, vocês são luz do Senhor, precisam andar como filhos da luz. Quando Paulo instruiu os crentes a serem imitadores de Jesus, ele falou algumas coisas que eu queria frisar aqui nesse texto. Né? Eles deveriam agir, né? De forma que as pessoas olhando para eles identificassem que eles eram filhos de Deus. A coisa que mais me alegra lá na minha cidade, em Itaguaí, quando eu encontro um senhor, geralmente são senhores, né? E ele não me chama pelo nome, ele chama pelo nome do meu pai. Oi, Denise. Aí eu olho, você conhece meu pai? Eu conheço, você parece com ele. Eu não sei o seu nome, mas eu conheço o seu pai. Eu fui amigo do seu pai. Eu convivi com o seu pai. Meu pai já faleceu. Tem 6 anos. E às vezes acontece isso. Alguém chega para mim, é o filho do Delício. Por que ele sabe que eu sou filho do Delício? Porque eu sou parecido com meu pai. Porque talvez minha forma de falar é parecida com a forma que meu pai falava. Porque talvez a forma de agir e reagir é parecida com a forma que o meu pai agia e reagia às questões da vida. Isso me honra, isso me enche de orgulho, de alegria e saudade do meu pai. Você já teve a experiência de alguém olhar para você e você parece muito com o seu pai? Você parece muito com a sua mãe, né? Você faz lembrar a sua mãe. Olha que legal a gente ouvir isso, né? Isso não traz alegria para o nosso coração? Porque a gente ama aqueles que o Senhor colocou na nossa vida como pessoas às quais nós aprendemos a amar e viver igual a elas, a imitar na fé, no princípio, no valor, na ética, na moral. Como é bom você ter uma história que te remete a pessoas que vieram antes de você e que fizeram de você aquilo que você é hoje. Assim também é a vida cristã. Assim é a vida cristã.
Como imitadores de Deus, nós precisamos ser parecidos com Deus. Nós precisamos ser reconhecidos lá na rua como filhos de Deus, simplesmente porque as nossas atitudes refletem luz e não trevas. Porque as nossas atitudes fazem diferença no meio de tantos outros que têm atitudes perversas, que não engrandecem o nome de Deus. No meio de um grupo de pessoas, é preciso que alguém diga que ele é diferente. Ele é um filho de Deus. Ele age de forma diferente. Todo imitador de Deus anda em amor. Por que eu estou dizendo isso? Olhem lá o verso 2, por favor. Alguém pode ler alto o verso 2 aí do capítulo 5 de Efésios? Bem alto, por favor. E andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheio suave. Andai em amor. Ser imitador de Deus é andar em amor. Por quê? Porque Cristo é maior exemplo de amor. Porque Deus é amor. Se eu sou imitador de Deus, se eu sou um filho de Deus, eu preciso andar em amor, viver da forma como Deus quer que eu viva. E, gente, andar em amor quer dizer, significa ser igual a Cristo. Cristo nos amou e se entregou por nós. Há uma forma mais clara de se expressar amor do que alguém dar a vida pelos seus irmãos. O apóstolo João vai dizer isso, que nós também devemos fazer isso, se for necessário, assim como Cristo deu a vida por nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Isso é amor. A maior de todas as expressões de amor é você dizer para alguém assim: eu tenho coragem de morrer no seu lugar para que você fique vivo. A gente faz isso com relação ao filho, né? Às vezes o marido faz pela esposa, a esposa faz pelo marido. Só que Cristo, quando morreu por nós, não valíamos nada. E Paulo diz isso quando escreve aos Romanos: Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Talvez amar uma pessoa boa é mais fácil do que amar uma pessoa que não vale nada. Mas Jesus amou até aqueles que levaram até a cruz. Jesus amou até aqueles que o apedrejaram. Jesus não foi apedrejado, que o chicotaram, que o chicotearam. Jesus amou até aqueles que puseram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é a expressão de amor de Jesus. Ele queria dizer: Pai, fulmina esses homens, porque o que eles estão fazendo comigo sem eu merecer, eles merecem estar vivos. Mas Jesus não demonstrou ódio, demonstrou amor. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazer. Como você tem demonstrado amor? Um amor condicional, um amor que espera alguma coisa em troca, ou um amor que é um amor que imita o amor de Deus? É difícil a gente pôr isso em prática, mas para ser imitador de Deus no amor, é preciso estar disposto a fazer aquilo que Deus fez por nós também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida dela. Conta essa história de um pai que era responsável pela máquina que subia uma ponte, elevava uma ponte para que navios com pessoas passassem, navios de passageiros passassem por baixo de uma estrada. Então, não sei se vocês já viram, aqui no Brasil há pontes elevatórias. Por exemplo, lá na divisa do estado entre a Bahia e o Pernambuco, existe uma ponte elevatória, eu já passei por ela. Ela atravessa o Rio São Francisco e ela divide as cidades de Juazeiro, da Bahia, e Petrolina, no Pernambuco. Essa ponte, ela se eleva, é na BR-101, não, é na BR-116. Ela se eleva quando navios vão passar pelo rio, e depois ela baixa, o trânsito é interrompido, e aí os navios passam, e depois ela baixa para os carros passarem. Ela está lá. E esse pai era responsável por ser o maquinista que levantava a ponte e abaixava a ponte. Um dia ele levou o filho dele, que estava de férias da escola, para estar com ele no trabalho, ver o que ele fazia. E o menino, muito bagunceiro,
Andou para um lado, andou para o outro, e a cabine onde o pai trabalhava era exatamente perto das engrenagens, onde a ponte funcionava, o mecanismo funcionava para erguer e abaixar a ponte. E nos momentos em que era a hora de erguer a ponte, porque um navio cheio de pessoas se aproximava daquela ponte, eu não sei aonde isso aconteceu, mas eu sei que é uma história baseada em fatos reais. Aquele pai procurou o filho na cabine, onde estava trabalhando e encontrou. Ele olhou para um lado e olhou para o outro, o garoto estava no meio das engrenagens, brincando no meio daquelas engrenagens gigantes que faziam com que a ponte se erguesse e se abaixasse. Se o homem acionasse a alavanca para a ponte se erguer, o filho dele fatalmente morreria naquele lugar onde estava brincando inadvertidamente, porque era uma criança e não sabia o que estava fazendo. Só que se ele não erguesse a ponte na hora certa, o navio vivia lotado de pessoas que não tinham nada a ver com aquela história, porque eles não levaram o filho para o trabalho, quem levou foi aquele homem. Aquele navio bateria naquela ponte, e muitas vidas se perderiam, porque a ponte não ia ser levada na hora que tinha que ser levada, e teria um acidente e muitas pessoas morriam. E aquele pai agora estava entre a cruz e a espada. Eu ergo a ponte e o meu filho morre, ou eu não ergo a ponte e essas pessoas todas morrem. É a vida do meu filho ou a vida dessas pessoas? O responsável por isso fui eu, nem é o meu filho. É diferente do amor de Deus, porque Deus não tinha responsabilidade nenhuma com o pecado do homem. Mas ainda assim, Deus deu Jesus para morrer no nosso lugar. Ele era o único filho. E Jesus veio a esse mundo, viveu em nosso lugar e pagou o preço pelos nossos pecados, sem nunca ter pecado. Esse é o amor de Deus. Mas aquele pai não teve coragem de sacrificar o seu filho, em detrimento de todas aquelas vidas, e as vidas se perderam, porque o pai agiu para proteger o seu filho. Talvez eu e você achemos isso absurdo, mas será que não faríamos o mesmo? O que você seria capaz de fazer pelo seu filho? Deus deu o filho dele, sem culpa nenhuma, sem pecado nenhum, e demonstrou amor por toda a humanidade, dando Jesus para morrer no nosso lugar. Você consegue perceber o grande amor de Deus? E será que eu sou imitador de Deus, ou eu sou como aquele pai que pense mais em si mesmo, na sua própria condição, do que nas outras pessoas? É para a gente pensar. Todo imitador de Deus tenta e procura ser santo. Versículos de 3 até o 5, leia comigo aí, no texto que lemos, do 3 ao 5. Mas a impulsícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer nomeiem entre vós como convenções, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, ou que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. São características de filhos das trevas. Essas não são características dos filhos de Deus. Elas não devem estar presentes na nossa vida. Você consegue perceber que Paulo faz uma lista de coisas que não deveria fazer parte da nossa vida? Ele diz: não convém a santos. Mas o apóstolo Pedro, na primeira carta, ele fala assim: santos, porque eu sou santo. Ele repete uma palavra lá de Levítico, quando Moisés está se dirigindo ao povo em nome de Deus. Deus quer que a gente seja santo porque Ele é santo. Deus quer que a gente seja diferente desse mundo porque nós somos filhos de Deus. E aí o texto vai dizer, meus irmãos, que há coisas que nós não deveríamos fazer, mas quantas vezes nós nos pegamos fazendo? Impurezas, cobiça, desejar coisas que não nos pertencem, participar de coisas que envergonham, são impurezas, coisas que não são próprias para filhos de Deus. Paulo diz: isso nem deve ser encontrado entre vocês, porque vocês são santos, isso não convém a santos. Se são filhos de Deus, sejam parecidos com Deus. Deus é santo. Deus é santo. Conversação torpe. Sabe o que é isso? É fofoca. É coisa que não leva ninguém a
coisa que faz você perder seu tempo falando da vida ali, conversação torta. Coisas que poderiam ser evitadas por cada um de nós, sabe? E às vezes a gente se deixa levar por uma pessoa ou outra que nos atrai a essas atitudes, e isso tem entristecido tanto a Deus às vezes. Palavras impuras saindo da boca de crentes, chocarrices. Essas coisas são inconvenientes. Não deveriam estar na vida de um crente. Nem o impuro, nem o avarento, nem alguém que é idólatra tem herança do reino de Deus. Portanto, a palavra de Deus está nos chamando a sermos parecidos com Jesus. E quem é parecido com Jesus é santo. É isso que Paulo quer que a gente se lembre e aprenda nessa noite. Mas todo imitador de Deus procura se dissociar dos filhos da desobediência. O que é se dissociar? É não tomar assim. É não estar no meio de uma roda de escarnecedores. Você lembra do Salmo primeiro? Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho do ímpio, nem se assenta no meio dos pecadores, nem se me ajuda a lembrar, não? Mas tem uma gradação que eu não estou lembrando. Vou voltar aqui e vou lembrar. Tem uma história aqui de aumento, porque o texto é um texto muito conhecido, mas tem palavras muito parecidas. Eu vou lembrar aqui porque eu vou ler. Bem-aventurado o homem que não anda, começa com andar. Por isso que eu perdi, porque eu já disse se deter. Não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores, e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. O primeiro é andar. Quando você vê que o ímpio está muito com você, ou você vai influenciar o ímpio vai se influenciar você, vai influenciar você, alguma coisa vai acontecer, né? Se você é um crente, a luz, você vai brilhar no meio das trevas, mas se você for daqui a pouco, você está igualzinho às trevas, né? Anda junto, caminha junto, e amar as conversações corrompem os bons costumes, é o que diz a palavra de Deus. Então, às vezes, o seu velho homem vai te empurrar para longe de Deus, ao invés de o Senhor fazer com que você traga aquela pessoa para perto de Deus. Por quê? Porque às vezes, na sua vida cristã, você está mais para lá do que para cá. E aí o ímpio que está do seu lado consegue te ganhar. Por isso que a palavra de Deus diz que você não deve andar, nem andar sequer no conselho dos ímpios. Mas quem começa a andar no conselho dos ímpios, daqui a pouco já se detém na roda dos pecadores. Incrível isso, né? Primeiro você começa a andar, daqui a pouco você está no caminho dos pecadores. E quando você menos imagina, você já se vê preso. Porque se deter é estar preso. E daqui a pouco você está sentado na roda dos escarnecedores. Quando você menos espera, daqui a pouco você já nem mais está dando testemunho de que é o Filho de Deus. Você está se parecendo com o Filho das Trevas. E o que Paulo está dizendo é que o imitador de Deus não se associa com os filhos da desobediência. Versículos 6 e 7. Quem que diz os versículos 6 e 7? Eu já contei aqui, diz assim: ninguém nos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Filhos da desobediência são aqueles que estão longe da vontade de Deus, porque eles desobedecem a palavra de Deus. Então não se deixe levar por isso. Você tem amigos não crentes? Que bom, então seja um influenciador deles. Não permita que eles se influenciem. Eu dizia para as minhas filhas, quando elas eram adolescentes, estavam indo para a faculdade, curso técnico, no meio de pessoas perdidas, ideologias nas faculdades. Eu dizia para elas: só tem duas coisas que podem acontecer. Ou vocês são a água, ou o que suco. Já perceberam que o suco, o pozinho, que é uma mínima quantidade, muda toda a água, muda o gosto de um litro de água. 10 gramas de pozinho de suco muda o gosto de um litro de água, muda a cor de um litro de água, muda a consistência de um litro de água. 10 gramas de um pozinho de suco
que você mistura na água, transforma toda a água. Ou você é água, ou você é o suco. Você pode ser em quantidade menor. Um crente no meio de 10 não tem. Você tem que ser o suco. Você tem que influenciar os demais. Se você for água, daqui a pouco você vira o suco, igual os homens. Então é preciso que a gente entenda que ser imitador de Deus é procurar se dissociar dos filhos da desobediência. Depois, ser imitador de Deus, irmãos, é entender que a sua vida já foi transformada, que você não é a mesma pessoa que era antes de ter tido encontro com Jesus. Agora a sua vida é diferente, porque ela está guardada em Deus, e Deus espera que você também faça a diferença depois do momento em que você está em Cristo. Paulo vai dizer que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, agora tudo fez. O problema é que tem gente que está em Cristo, mas não mudou em nada. Não mudou a forma de ser, não mudou a forma de falar, não mudou a forma de viver, não mudou as coisas que fazia, então não está em Cristo. Parece que está matutado. O imitador de Deus tem que se parecer com Cristo. O verso 8 diz assim: outrora vocês até eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor, devem andar como filhos da luz. Deus é luz. Os filhos de Deus andam na luz. E sabe quem anda na luz? Eu não estou escondendo. Porque quem está na luz não tem que esconder. Sabe quem tem que esconder? Quem está nas trevas. Quando alguém está se escondendo muito ou escondendo demais, é porque está nas trevas, não está na luz. A minha vida está na luz. Quem quiser pode ver o que eu faço em qualquer momento da minha vida, porque eu não tenho nada para esconder de mim. A minha vida é uma vida de testemunho de alguém que é servo de Deus, que é filho da luz. Sabe quem gosta de trevas? É quem tem alguma coisa para esconder, porque nas trevas ninguém vê. Só sai de noite, só faz as coisas à noite, porque à noite ninguém vê, todos os gatos são pardos. Agora o filho da luz não está nem aí, ele anda de dia, ele faz as coisas na clareza do dia, porque todo mundo pode ver o que ele está fazendo, não tem nada de errado. Consegue perceber a diferença da luz e das trevas? Nós somos filhos da luz. Imitador de Deus precisa andar na luz. Outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, aprovando sempre o que é agradável ao Senhor. O filho da luz faz as coisas que agradam ao Senhor. Mas quando alguém começa a esconder alguma coisa, tem caroço de guarda esse burro. Tem alguma coisa errada. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque os que andam nas trevas, diz aqui Paulo, no verso 12, porque o que eles fazem em oculto, o só revire vergonha. O que o filho das trevas faz, as trevas, só falar e vergonha, gente. Mas o filho da luz não tem por que esconder nada. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E a palavra de Deus vem para mim, para você, assim, desperta você que está dormindo. Pensa que é filho da luz, mas está fazendo coisas escondidas. Escondida do pastor, escondida. Não está escondida de Deus. Porque Deus é luz. E Ele vê todas as coisas. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Cuide bem do seu tempo. O Senhor está voltando. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se deixem embriagar pelo vinho. O vinho corrompe. A bebida forte tira você da sua consciência. É isso que Paulo quer dizer. Não vos embriagueis com o vinho. Nisso há dissolução, mas deixe-se encher pelo Espírito de Deus. E aí suas obras vão ser obras que agradam a Deus. Fale entre vós com salmos, entoe louvando o Senhor de coração,
hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, graças ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por último, sujeitando-nos uns aos outros em amor. Isso é ser fidelis. Ter coragem de dizer: meu irmão, você é mais importante do que eu quero servir. Meu irmão, eu me coloco como alguém disposto a te abençoar, sujeitando-nos uns aos outros em amor. Amém? Nós somos filhos da luz e não filhos das trevas. Você pode ficar de pé para nós orar? Orar pela sua vida, quero orar para que Deus faça que essa palavra se torne prática no seu coração, em nome de Jesus. Pai, nessa noite eu quero abençoar os meus irmãos e desejar que o Senhor nos faça compreender e praticar essa palavra. Nós somos, Deus, chamados para ser imitadores. Nós queremos olhar para o Senhor e para a Tua palavra e viver de acordo com os princípios que o Senhor nos ensina. Recebe, Pai, nossa gratidão e o nosso louvor. Recebe esse culto que hoje entregamos a Ti. Recebe, Senhor, ó Deus, dos meus irmãos, talvez nesse momento, um reconhecimento de pecado, um pedido de perdão, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja anotando, respondendo, Pai, com graça, perdoando e mudando a vida daquele que reconhece o seu pecado, Pai, confessa e abandona a sua parte. Ó Deus, nós queremos ser imitadores seus. Faz de nós cada dia mais parecidos contigo. Abençoa também a nossa ida de volta para a nossa casa nessa noite. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Ó Deus, guarda a nossa família, cuida de nós em tudo que viemos a fazer, que façamos para a glória do Teu nome. Recebe esse culto que nós te entregamos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e oramos, abençoando esses irmãos e a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, estejam sobre todos os crentes em Jesus aqui nessa noite, sobre toda a igreja de Cristo, espalhada por toda a terra, não só hoje, mas para todos sempre. Vamos ser juntos? Amém. Deus abençoe. Boa semana. Em nome de Jesus.